Boa tarde, associados da SO. Boa tarde, telespectadores do canal da SO. Hoje iniciamos o podcast Espaço Aberto da SO. Toda quarta-feira será editado um novo programa, com entrevistas, com informações, trazendo atualidades, trazendo tudo aquilo que é do interesse da SO. Não só dentro do lado profissional, mas também trazendo coisas do Distrito Federal que conflui ou que influi na SO. Também trazendo da SO para a comunidade do Distrito Federal, porque nós fazemos parte da comunidade do Distrito Federal e vamos agregar informações à sociedade para que ela saiba quem é a SO, quem é a Polícia Militar, quem é o Corpo de Bombeiro Militar. Enfim, é um programa que vai provocar interação entre a organização, a instituição Polícia Militar e Bombeiro Militar via SO para a sociedade do Distrito Federal. Então esse é o objetivo do nosso podcast. Todas as quartas-feiras um novo programa e hoje nós iniciamos essa nova realização da TV SO, trazendo aqui uma entrevista do nosso companheiro Coronel Nunes, nosso ex-comandante da Polícia Militar, que vai falar de diversos assuntos que vai ser interessante para o público associado da SO e para toda a comunidade do Distrito Federal. Então eu aproveito agora para dar as boas-vindas ao Coronel Nunes e passar a ele a palavra para que ele faça suas alegações iniciais e as boas-vindas da TV SO. Boa tarde, Coronel Wellington. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui com o senhor, inaugurando esse trabalho do podcast Espaço Aberto. Com isso, eu quero mandar um abraço para todos os nossos companheiros da SO, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro e para toda a população. Quero parabenizar o senhor pela iniciativa. É uma honra para mim estar aqui nesse primeiro momento, discutindo assuntos de interesse, assuntos relevantes para o DF, não só na área da segurança, mas também um olhar mais amplo sobre o Distrito Federal. Então, estou aqui à sua disposição para que a gente possa conversar de assuntos que interessam de fato a nossa população. Muito obrigado pelo convite. Nunes, nós que somos companheiros de farda sabemos a história um do outro, assim, como dizia a minha avó, de có e salteado. Mas isso aqui é um programa que vai para toda a comunidade do Distrito Federal, toda a sociedade, e eu gostaria que você falasse em poucas palavras como começou a sua carreira militar, como você sentiu que tinha esse pendor, tinha essa vocação. Como é que foi isso? Coronel, eu, como a maioria das crianças, tenho admiração pelos militares, pela polícia principalmente. Desde pequeno eu participava daquelas brincadeiras ali como policial. E por coincidência, ao completar 18 anos, houve o concurso da Polícia Militar. Eu já tinha no meu coração essa vocação e tive também essa oportunidade. Fiz o concurso em 1989. Em janeiro de 90 já estava na academia, então começou a minha carreira de 30 anos na Polícia Militar. Posso dizer ao senhor que eu tive ali uma pitada de vocação e de oportunidade também, e essas duas coisas fizeram com que eu entrasse na polícia e trabalhasse. Aliás, estamos, todos nós ainda trabalhando pela corporação até hoje. Então começou assim quando eu tinha 18 anos, fiquei por exatos 30 anos na Polícia Militar e continuamos hoje trabalhando, o senhor na SO, eu sou presidente da AME Brasil, Associação dos Militares Estaduais do Brasil, sempre lutando por essas corporações, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. Temos com isso a consciência de estarmos lutando também pela sociedade. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, também como as outras instituições de segurança pública, elas estando fortalecidas, tendo condições de exercer o seu papel, quem ganha com isso é a sociedade. Então começou assim em 1989, e aí a gente veio trabalhando esse tempo todo em várias unidades, até chegar ao comando geral da PM. É uma carreira
exitosa, uma carreira onde você teve muitas vitórias, você ficou conhecido da comunidade Distrito Federal, você teve uma aprovação muito boa do público interno, uma aprovação que eu vejo hoje poucos comandantes tiveram, mas você já está há algum tempo, 3 anos, se eu não me engano, aposentado, né? Como diz, está na reserva. Como é que essa questão de você na ativa e hoje você na inatividade como veterano, o que mudou na sua percepção sobre a Polícia Militar, sobre o Corpo de Bombeiro, sobre o sistema de segurança pública do Distrito Federal? O que é que mudou? O que é que está diferente? O que é que você vê como avanço? O que é que você vê como retrocesso? Ou como você vê necessidade de mudança? Primeiro, o senhor sabe que nós temos uma frase entre nós, que nós falamos que a nossa farda da Polícia Militar é a segunda pele, né? Em muitos momentos, para nós, e eu sei que o senhor sente isso também, em muitos momentos ela é a primeira pele, porque muitas vezes a gente coloca a própria família ali, coloca a própria corporação, às vezes, na frente dos nossos objetivos, porque sabemos como ela é importante para a sociedade em geral. E a gente acaba nunca saindo da polícia, não é isso, coronel? Eu fui para a reserva já há 3 anos, mas continuamos trabalhando. Enquanto eu fui comandante da polícia, eu fui também o presidente do Conselho dos Comandantes Gerais e tive a oportunidade de, em todos os estados do Brasil, conhecer os problemas, a dificuldade da segurança nesses estados, fazer um paralelo com o que a gente passa. Eu acho que no momento, né, a segurança pública aqui do DF passa por alguns problemas, principalmente a Polícia Militar. Nós temos comandantes que lutam juntamente com a tropa dia a dia, entregam o sangue, mas a Polícia Militar, eu acho que ela passa por um problema hoje. A gente precisa avançar em algumas pautas e a gente vê que estamos encontrando algumas dificuldades. Então, exatamente por isso a gente hoje está trabalhando em outro fronte. O senhor presidente da SO, eu sou presidente da MIM Brasil, lutando para ajudar a corporação e assim ajudar a sociedade também. Interessante que você falou a questão da primeira e da segunda pele, né? Isso parece uma utopia, uma dicotomia assim, ou uma frase de efeito para o cidadão comum. Mas para nós que somos militares, isso é algo assim primordial. Você falou, você foi muito feliz. A gente sai do serviço ativo, mas a instituição não sai da gente nunca. É verdade. A gente transfere apenas o campo de atuação. Você trabalhava como um ator formal, como ex-comandante, ao longo da sua carreira, de tenente até coronel, comandante-geral. E hoje você está com atuação muito forte na área representativa de classe, que hoje você representa os interesses de todas as polícias militares do Brasil e de todos os corpos de bombeiros, mas você traz uma coisa que você colocou agora assim, muito sutil, as pautas, né? Nós temos algumas pautas que começou na sua época lá como presidente do Conselho dos Comandantes Gerais, a questão da representatividade política dos policiais militares, porque nós vivemos um período político no Brasil, desde o governo Fernando Henrique até hoje, são governos com viés progressista muito grande, e hoje nós temos no cenário nacional a questão da segurança pública totalmente enviesada. Hoje, esse viés progressista na gestão da segurança pública conseguiu distorcer tudo, distorceu os valores, distorceu as necessidades básicas e distorceu principalmente o papel do Estado na contenção da criminalidade. Hoje, a polícia
é vista muitas das vezes pela mídia, por alguns políticos e até por parte do judiciário, como o bandido. E o mocinho é o assaltante. Então você vê hoje a justiça criando coisas para dificultar, criando mecanismos para dificultar a ação do Estado na repressão criminal, mas colocando benesses para o cidadão infrator, para o comportamento desviante da lei. Então, chegamos à conclusão que a segurança pública ela está jogada, relegada a um plano que não é o plano ideal que a população gostaria que fosse. Então, nós temos hoje, começou na sua época essa preocupação em ter uma representatividade política do setor de segurança pública na vida nacional, para que nós colocássemos com mais clareza as questões que são próprias, necessárias para a segurança pública, não somente na visão da polícia, mas na visão da sociedade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito, coronel. A segurança pública, assim como os demais direitos sociais que estão lá no artigo 6º, ele é indispensável à vida em sociedade. A sociologia, a história da sociedade, da organização da sociedade, já nos conta que o homem passou a viver em sociedade exatamente no momento que ele entendeu a necessidade por segurança. É a teoria do contrato social, do Rousseau, do Thomas Hobbes, do John Locke. E assim a sociedade foi construída em cima dessa primeira necessidade de segurança, do homem se manter vivo. E ao longo da história, outras necessidades, outros direitos foram incorporados para essa vida de bem-estar social. Então nós estamos hoje em 2022 com uma série de direitos sociais, entre eles a segurança pública que está lá no artigo 6º. Ocorre que na falha, na insuficiência ou inexistência dessas políticas públicas, qualquer delas, saúde, educação, lazer, moradia, transporte, previdência social, proteção à maternidade, alimentação, são todos direitos sociais que estão no artigo 6º da Constituição. Quando falta ou quando ele é insuficiente, há um transbordo de problemas e isso inevitavelmente acaba caindo na mão dos operadores de segurança pública, em geral as polícias. A polícia militar está ali no para-choque, como a gente costuma falar, no para-choque das instituições e sofre esse primeiro impacto. E é exatamente um ressentimento, ou então uma tristeza que os policiais sentem de se doarem, morrerem, a instituição, obviamente, fora desse período pandêmico agora, onde tivemos, infelizmente, muitas mortes de profissionais da saúde, mas desde sempre os policiais militares sempre morrem aqui no Brasil. É a instituição que morre mais profissionais na sua atividade profissional. E eles estão ali, não desistem dia a dia, os policiais no Brasil inteiro, lidando com esses problemas, com esse caos que às vezes se instala em determinadas cidades, e estão lá os policiais lá na frente. E os policiais sonham e desejam ser vistos de uma forma melhor, que a sociedade, as instituições, a imprensa possa um dia compreender o quão difícil e, ao mesmo tempo, o quão necessário é a atividade desse policial. Nós temos países no mundo que não têm forças armadas, mas não existe nenhum país no mundo sem uma instituição de controle social, ou seja, sem uma polícia. Então a polícia é condição sine qua non, ou seja, é condição indispensável para a vida em sociedade, porque infelizmente o homem é falho por natureza. Só Deus é perfeito, sabemos disso. Então toda a sociedade vamos ter uma parcela de pessoas infratoras e sem a polícia essa sociedade simplesmente não vai conseguir existir, não vamos ter o dia a dia como as pessoas merecem e precisam. Então, realmente, nós precisamos hoje de mais apoio aos policiais, de todas as áreas, do judiciário. Os policiais estão ali trabalhando junto, mas precisam de apoio do judiciário. A audiência de custódia é sim um problema que veio para os policiais. A gente pode avançar em muitas pautas. O objetivo da audiência de custódia, inicialmente, tinha um objetivo salutar, mas hoje a gente vê que ele, na realidade, acabou prejudicando muito a atividade policial, porque os bandidos muitas vezes são soltos na mesma hora, no mesmo dia em que são presos, e o policial acaba ele tendo que responder pela prisão. Isso é muito interessante. É interessante, Nunes, porque você falando isso aqui, parecia que eu estava
vendo um professor meu de ciências políticas que eu gosto muito e admiro muito. E nós, policiais, somos duplamente atingidos pela questão da segurança pública. Como operadores, que nós precisamos de apoio, nós precisamos de todo aquele arcabouço de apoio do Estado para o desenvolvimento da nossa atividade, mas precisamos da colaboração e do reconhecimento da sociedade. E hoje a gente tem uma percepção bem clara que está tudo invertido em termos de valores, e até porque você falou um instituto que foi criado no Brasil, que é a audiência de custódia, que a própria Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. E a audiência de custódia, que é um instituto importantíssimo, ela foi criada no Brasil por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Nem legislação, nem passar pelo Congresso ela passou. Então isso foi instituído no Brasil a manos militares. Eu entendo que existe uma deturpação do processo. O policial ele é condenado, ele é submetido à investigação pela simples interpelação de um infrator, que na frente do juiz disse que foi perseguido, foi aquilo, o juiz determina a investigação do policial e solta o infrator. Então, eu acho que isso, mais do que uma aberração, é uma inversão do processo criminal. O sistema criminal brasileiro, que hoje nós estamos vendo aí, chega ao ponto de figuras do judiciário aí muito conhecidas, determinam, usurpando a função do Ministério Público, a abertura da ação penal, usurpando a função da polícia, investigando o fato e já em cima de todo esse processo de usurpação, dá a decisão final e, por último, executa a punição. Quer dizer, fica gerenciando, fica gestando, que ninguém mais mexe a não ser aquela pessoa. Quer dizer, virou o Torquemada do século 22. Perfeito, Coronel. Eu acho, recentemente eu fiz um vídeo, eu fui entrevistado pelo ex-governador de Rondônia, governador Daniel Pereira. E ele falou: Nunes, qual é a principal, né, Coronel Nunes, qual é a principal coisa que a gente deveria hoje tratar sobre a segurança pública do Brasil? Dado que a segurança pública ela está relacionada com todas as outras cadeias, né, de políticas públicas. Eu falei para ele o seguinte: ter coragem de colocar as cartas na mesa. É o que o senhor acabou de falar. Então, no Brasil, além das pautas da políticas públicas das diversas áreas que vão afetar diretamente a segurança, a própria área da segurança ainda tem muita matéria para que a gente possa aperfeiçoar. Por exemplo, o modelo de policiamento no Brasil, que é um modelo defasado, anacrônico, superado. O Brasil faz um modelo de policiamento diferente de todos os países do mundo. Você fala policiamento, a prática policial? A prática policial, o que a gente trata, algumas pessoas tratam de polícia de ciclo completo, por exemplo. Uhum. O Brasil é o único país do mundo que trabalha dessa forma. Muita gente, grande maioria, tem receio, acha que vai incomodar determinados setores, de colocar a carta na mesa e explicar o que vem a ser isso. Então, como comandante-geral, que fui da corporação, a gente teve que falar a verdade para os mais diferentes atores, autoridades do sistema de justiça criminal, que significa polícia, Ministério Público, Judiciário, e falar como estamos atrasados em relação aos demais países do mundo. E foi a partir desse momento que a gente teve essa coragem, que nós implantamos aqui no DF o flagrante delito dos crimes até 2 anos para as polícias militares. O que isso significou? Um aumento de 70% da produtividade da polícia militar no primeiro mês que isso foi implantado. Não por acaso, já no primeiro ano que nós implantamos, 2016 para 2017, são dados do Fórum de Segurança, Brasília teve a maior redução de homicídios do Brasil. E desde então continua nessa redução. Histórica toda, né? Nós temos toda essa série histórica. 2016 foi o primeiro ano desde
a década de 90, que nós tivemos menos de 100 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. 2017 foi melhor, 2018 foi melhor, e a gente vem numa sequência, superando. Embora, em que pese, nessa mesma época, a Polícia Militar ter perdido 5 mil policiais. Então, como se explica isso, né? Esse é um trabalho de toda a sociedade, de todos os órgãos policiais, da imprensa, do judiciário, enfim, de todos. Mas a Polícia Militar tem dados muito aferíveis, ela tem dados na mão que mostra como ela se desdobrou, como ela se dedicou e fez esses resultados acontecerem. Então, quando eu falei para o governador, coragem de colocar as cartas na mesa, foi isso que o senhor falou. Muita coisa acontece, pessoas que tratam do tema, mas não conhecem exatamente o que acontece, e nós temos exemplos disso no Executivo, no Judiciário, no Legislativo, sobram pessoas que tratam de temas e não conhecem nada daquilo, e a sociedade acaba padecendo, né, sobre várias coisas. Não é por acaso, infelizmente, que o Brasil é o campeão mundial de homicídios em números absolutos. Quem é? O Brasil. Segundo colocado, o México, em números absolutos, com a metade de homicídios do Brasil. E aí temos outros dados muito ruins, temos melhorado em alguns quesitos, mas ainda padecemos sobre vários problemas que temos condição de avançar. Nunes, agora você falou uma coisa que eu achei interessante. Isso pode explicar até essa redução histórica do número de homicídios no Brasil, foi publicada há pouco tempo pelo Fórum Nacional de Segurança Pública. Você viu na mídia, nós vimos na mídia, todos viram, pessoas da oposição tentando desmerecer os méritos do atual governo federal na questão da redução da criminalidade, do número de homicídios no Brasil. Como também vimos acontecer tentando relativizar o valor da redução aqui no Distrito Federal. E você me falou uma coisa interessante, que a partir de 2016 já se percebeu uma notória mudança na produtividade da Polícia Militar. Será que isso também explica, em nível Brasil, por ter hoje não só o Distrito Federal, mas grande parte dos estados brasileiros estarem operando o TCO, você não pode inferir que foi uma política pública que está levando hoje ao desfecho que é essa redução em virtude do aumento da capacidade de produção da Polícia Militar? Sem dúvida, sim, que sim. Esse é um dos temas, uma das causas que explica. Nós temos hoje 14 estados fazendo completamente o TCO. Isso na prática significa que uma viatura que passava 5, 10, 15 horas para atender uma ocorrência, isso aqui no DF, um estado pequeno, você imagina no Amazonas, é um estado continental, e hoje passou a fazer essa mesma ocorrência em 15 minutos. O tempo que sobra para dar o atendimento à sociedade nas mais várias ações que a polícia pode fazer, desde o policiamento preventivo, as ações sociais, os socorros de urgência, que a Polícia Militar faz também, colabora muito com isso. Então, nós temos esses dados prontos, dados que a gente vem catalogando. Foi exatamente a partir do momento que a Polícia Militar aqui passou a fazer o TCO que os dados começaram a subir. Exatamente em 2016, a PM começou a ter uma sazonalidade negativa em relação ao efetivo. A PM já chegou a ter 16 mil homens. 17.430. E hoje tem somente 10 mil homens, já com esses 750 do concurso feito em nosso comando. Se eu vou lembrar, foi feito em meu comando esse concurso. E na prática nós só temos 9.500 homens hoje trabalhando. O efetivo menor do que tínhamos há 30 anos, na rua. Mas por essas outras estratégias que a polícia tem, pelo policial muito preparado que nós temos hoje, ele tem conseguido se desdobrar e entregar um serviço com maior qualidade. As polícias, cada uma tem as suas características, os problemas nos seus estados, mas eu tenho muito orgulho, a nossa corporação aqui em Brasília, a Polícia Militar, que eu tive essa honra extrema de comandar, ela tem uma capacidade muito grande, tanto operacional quanto intelectual. Nós temos aí 100% do efetivo com nível superior, formado nas mais diversas áreas, e isso dá ao policial
a capacidade de entender melhor a dinâmica social. A dinâmica social, entender, se colocar no lugar da outra pessoa, da vítima, se colocar no lugar de cada parte da ocorrência. E é por isso mesmo que a Polícia Militar aqui do DF é a instituição com a menor letalidade do Brasil. Você falou uma coisa agora interessante, que toda vez que eu escuto esse dado, alguém fala, me mostra, projetado, alguém diz, isso me gera muito orgulho, porque eu era do conselho de uma fundação, da Fundação Universo, e uma vez eu me lembro que eu estive lá na Polícia Militar visitando você lá no Instituto. E eu escuto pouco a Polícia Militar do Distrito Federal divulgar esse instituto. Esse instituto, para quem não sabe, você vai depois melhorar a qualificação, é a única entidade de ensino superior do Brasil reconhecido pelo MEC na formação de mão de obra policial militar, em todos os níveis, do soldado ao coronel. E mais do que isso, não é só apenas fazendo a formação, mas instituindo as ciências policiais no Brasil, que foi reconhecida há pouco tempo, através de um processo que foi iniciado na Polícia Militar de São Paulo, mas aqui já era feito, né? Já era feito aqui na Polícia Militar do Distrito Federal. O Instituto daqui, ele é o único no Brasil que tem essa característica. A entidade de ensino superior reconhecida pelo MEC. Mas ela não faz apenas a formação, ela não faz apenas o curso, como é que a gente pode dizer, de ciência policial em nível de graduação. Pós-graduação. Faz pós-graduação, estrito sensu, lato sensu e estrito sensu. O que é que aconteceu com o Instituto e o que é que acontece com o Instituto, que esse Instituto não virou uma referência nacional, não só para as polícias militares, mas para todas as polícias do Brasil. Eu vi agora há pouco tempo, a Polícia Federal buscando informações sobre o nosso Instituto para aplicar na sua Academia Nacional de Polícia. Me explique, você que foi a pessoa que criou esse Instituto, que fez o credenciamento desse Instituto no MEC, e você é a pessoa mais habilitada para falar sobre esse Instituto. Esse também é um orgulho que nós temos muito grande aqui na Polícia Militar do DF. Já virou referência não só para outras polícias do Brasil, como de outros países. Já vieram nos procurar. Recentemente eu tive notícia de que alguns países estiveram aqui. O ISCP, Instituto Superior de Ciências Policiais, foi a primeira faculdade pública federal criada em uma instituição policial, reconhecida, autorizada e credenciada pelo MEC. São 3 momentos. O primeiro é credenciamento, o segundo é autorização de curso e o terceiro reconhecido. Então a Polícia Militar aqui do DF ela completou esses 3 estágios e tem dentro da polícia mantida pela Polícia Militar uma faculdade pública federal, com curso de graduação e pós-graduação, e trabalhando para oferecer o estrito sensu. Mas nesse período, além da graduação e pós-graduação, muitos trabalhos e muitos policiais foram mundo afora, tanto no Brasil quanto em outros países, buscar conhecimentos nas mais diversas áreas do conhecimento. Vários policiais, centenas de policiais fazendo mestrado e doutorado, produzindo pesquisa. Eu gostaria que você desse o número de mestres e doutores que nós temos hoje aqui, dentro desses 1.900 homens, 9.500 homens em atividade. Nesses 10 mil homens que a polícia tem hoje, ela tem mais de 300 mestres e mais de 50 doutores hoje. Foi uma realidade que se transformou em pouco tempo. Em 5, 6 anos, nós partimos quase do zero. A polícia tem uma fase muito, muito interessante, quando ela passou a exigir o nível superior, a partir de 2005, na Lei 11.134. Então, nesses 17 anos, ela passou a exigir o nível superior,
De lá para cá, todos os policiais que fizeram o concurso têm nível superior. Você vai lembrar que um projeto chamado Policial do Futuro, policial que não tinha um nível superior, a Polícia Militar fez um investimento na formação desses policiais. A Universidade Católica. Na Universidade Católica. A Polícia Militar criou o Colégio Militar Tiradentes. Eu tive a maior satisfação de construir o colégio, essas novas instalações do meu comando. Que hoje é uma referência na aferição do Enem, né? O nosso Colégio Tiradentes hoje é referência aqui no DF. É um colégio para até 3.000 alunos. Hoje temos 1.200 alunos, da sexta série ao terceiro ano do ensino médio. É um colégio realmente referência aqui no DF. E nós fizemos, então, além disso, criamos o Instituto Superior, os cursos de graduação, pós-graduação, são vários que a polícia tem, e a polícia hoje trabalha para o estrito sensu. Agora, além disso, nós temos muita pesquisa que ocorre dentro da Polícia Militar, muitos livros, todos os meses tem policiais publicando, né, oferecendo à comunidade, e por todo esse trabalho do DF, dos outros estados, de outras polícias, nasceu no Brasil em 2020. Na realidade, nasceu em 2011, Coronel. Nasceu por um trabalho de muitas pessoas, mas com apoio assim, preponderante da Polícia Militar do DF, quando ela iniciou esses trabalhos lá em 2010, na realidade. E eu lembro que no dia 12 de junho de 2013, o conselheiro do MEC, José Eustáquio Romão, em 2013, chancelou no voto dele, que criou essa faculdade aqui dentro da PM, a seguinte frase: está nascendo no Brasil a ciência policial. Então esse trabalho foi um trabalho hercúleo de uma série de policiais, eu tive a grande honra de estar ali à frente, fez com que chegássemos a 2020 e finalmente essa ciência que já está muito avançada na Europa, nos Estados Unidos, que é a ciência policial, fosse reconhecida no Brasil. Do jeito que nós temos a medicina, a biologia, a matemática, nós temos hoje no Brasil, para quem está nos ouvindo, a ciência policial. Foi reconhecido em 2020 através de portaria do MEC, mas não só uma questão formal, por conta de um trabalho muito grande, trabalho sério, de dedicação, de uma série de policiais de vários estados, fez nascer no Brasil a ciência policial e que vai contribuir enormemente com a população. Nós tivemos aí as explicações do Coronel Nunes sobre o Instituto Superior de Ciências Policiais, mas eu lembrei de um fato agora, há algum tempo, eu era presidente da AME Brasil e o Nunes era presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. E eu me lembro que um dia eu cheguei ali no Congresso e eu vi uma tropa enorme da Polícia Militar, de gente de tudo que é lugar ali na esplanada. Eu perguntei, o que é que está havendo aqui que eu não vi nada, não foi anunciado nada. Mas o Coronel Nunes está lançando a Operação Tiradentes. Nunes, explica aí para a gente o que é que foi essa Operação Tiradentes, que forças você usou, como você fez essa articulação enquanto você era presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Perfeito, Coronel. A Operação Tiradentes foi uma operação nacional com todas as polícias militares e corpos de bombeiros. Nós tivemos duas edições, uma em 2017 e uma em 2018. Essa operação foi no dia 21 de abril de 2018, por ocasião, né, do patrono das polícias militares, que é o Tiradentes. E a gente queria demonstrar, pelo menos aglutinar os resultados de todas as corporações para mostrar o que é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros no Brasil. Pois então, naquelas 24 horas, foi uma operação de apenas 24 horas, foram presos em flagrante delito 5.000 pessoas. No Brasil todo? 5.000 em todo o Brasil. As polícias militares prenderam em flagrante delito, isso fora outros tantos que foram ali detidos para averiguação, abordagens, mas somente prisão em flagrante delito, pessoas presas cometendo o crime ou logo após, né, que são os conceitos do flagrante delito. Foram 5.000 pessoas. Em 24 horas, mais de 900 veículos roubados ou furtados foram recuperados pela Polícia Militar. O bombeiro foram milhares e milhares de atendimentos, salvamentos. Então foi uma coisa muito grande. Eu lembro que ela saiu o resultado, ele saiu em vários veículos da Europa
e foi classificado como a maior operação policial da história. Caso tivéssemos feito contato, que a gente nem passou pela cabeça, o que a PM e o bombeiro sempre quer é atender a sociedade, teríamos ido para o Guinness Book. Então essa operação mostra a capacidade operacional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que são instituições estaduais, embora muito parecidas e desempenham papéis semelhantes em cada estado. Então essa operação foi a maior da história. Nunes, sim. Então você está me dizendo que segurança pública no Brasil, diferente do que muita gente fala, tem jeito. O que falta é articulação e liderança. Eu acho que faltam pessoas que conhecem e sabem, conhecem de gestão principalmente, não só a parte de operação, mas de gestão, e principalmente saber motivar o que nós temos de mais importante nas instituições, que são os homens e mulheres. Os milhares de homens e mulheres que estão no Brasil se dedicam e morrem por esse trabalho, pela sociedade, e muitas vezes não são ouvidos. Não tem ali as satisfações mínimas atendidas por alguns governos estaduais. É bom que se diga, as polícias e bombeiros trabalham bastante, têm suas pautas, porque afinal de contas tem sua família em casa também para cuidar, tem suas necessidades como seres humanos que são, mas muitas vezes essas necessidades são descartadas. Eles são vistos como meros trabalhadores, mas na hora, né, de uma retribuição. Exatamente por isso que o militar é diferente dos demais. Uma série de direitos que o senhor sabe que os militares não têm, a maioria dos direitos, né, trabalhistas nós não temos, não pode sindicalizar, não pode fazer greve, não tem nada. Tem até alguns absurdos que eu acho, por exemplo, se o policial com menos de 10 anos, policial militar, aliás, qualquer militar do Brasil, com menos de 10 anos, se ele se candidatar, porque a eleição é o auge da democracia, o que acontece no auge da democracia? Ele é demitido, perde o emprego. Isso é uma incongruência, um erro da Constituição, assim eu classifico, que a gente tem que mudar isso. Transformou o policial militar, aliás, num cidadão de segunda categoria. É verdade, isso não é um eufemismo, não, é uma verdade. Na Constituição, uma série de coisas, todos são iguais, vírgula, com exceção dos militares. Então, obviamente, por serem militares, por terem essa série de restrições, o que se espera, ou o que se esperava, é que alguns governos olhassem diferente. Bom, se essa pessoa aqui não tem capacidade, não tem ferramentas que pode lutar pelos seus direitos, então eu tenho que dar um tratamento diferente. É como um pai que tem filhos e algum tem uma necessidade especial, obviamente ele vai ter que tratar diferentemente. Certo, cuidado. Mas aqui no Brasil, muitos estados, é assim, quem não chora não mama, né? Então essa instituição que pode fazer greve, que se articula politicamente, eu dou tudo. Essa outra aqui, rigores da lei. Sabemos disso e temos exemplos muito próximos, né, de como a PM e o bombeiro é tratado. Eu vivi e sou testemunha disso. Já tenho bastante tempo que passei a condição de veterano, hoje já sou até reformado, mas realmente é isso. E eu tinha agora, nesse segundo bloco aqui do nosso podcast, nós vamos falar de uma questão que está afeita a todo cidadão brasileiro, que esse ano é um ano eleitoral, onde o Brasil vai escolher o seu presidente, seus governadores, seus senadores, deputados federais, deputados estaduais. E essa questão política, ela é crucial para a segurança pública. Eu vou falar para você entender o que é que eu vou querer que você formule para a gente. Aqui no Distrito Federal, nós já elegemos vários deputados distritais e apenas um federal, que foi o deputado Fraga. E existe uma constatação geral que na Câmara Legislativa Distrital, todos os deputados que por lá passaram, ou nada fizeram, ou quase nada fizeram, ou o que fizeram não teve muita serventia ou muita validade. E nós sabemos que hoje as polícias militares e os corpos de bombeiros militares precisam muito dessa articulação política para sobreviverem enquanto instituições e patrocinarem aos seus policiais, aos seus integrantes,
uma carreira digna, condições de trabalho dignas, para que ele possa dar para a sociedade tudo aquilo que a sociedade espera, anseia e tem de ter dele. Então, na sua visão, o que é que faltou para essas pessoas que se elegeram distritais ter alguma seu nome lembrado como uma pessoa que fez grandes realizações, que mudou a vida, mudou a realidade dos policiais e bombeiros militares? Bom, Coronel, eu acho que grandes desafios, né, se erguem nesses momentos, porque eu acho que a principal coisa para uma corporação, para uma sociedade, é saber enxergar quem pode contribuir, né, com a construção de uma sociedade melhor, em qualquer das áreas, em qualquer das políticas públicas. E pessoas que têm contribuição, que têm trabalho, que já fizeram, né, e demonstram que têm capacidade de gestão, que têm conhecimento, eu acho que essas devem ser as pessoas que tem que haver um olhar diferente. Porque na época de eleições, milhares de pessoas se aproximam, né? Milhares de pessoas querem se eleger e muitas não sabem sequer o que estão fazendo ali. Infelizmente, essa é a verdade. Obviamente que é um direito de qualquer pessoa se candidatar. Como eu falei, é o auge da democracia, é o processo de eleição. Qualquer um pode se eleger, desde que reúna as condições de elegibilidade, né, previstas em lei. Mas nós passamos por processos difíceis ao longo da história, porque pessoas que de última hora se apresentam como salvador da pátria, na realidade nem conhecem a instituição, não conhecem a segurança pública e nada conseguem entregar. Então, um grande desafio se ergue para os organismos de segurança, e me permita falar principalmente para a PM, porque ela é a que está ali no front, é a que leva a mais paulada da imprensa, né? A PM de Brasília, por exemplo, quem está nos ouvindo, recebe 5.000 ligações de chamadas todos os dias e entrega 5.000 atividades perfeitamente realizadas. Por exemplo, o Batalhão de Operações Especiais aqui da PM, nos 60 anos de história da PM, 100% de êxito. Manifestações na Esplanada, em 60 anos do Distrito Federal, nós tivemos o exemplo dos Estados Unidos, da invasão agora da Casa Branca, do ano passado, no processo de transferência de poder do Donald Trump para o Joe Biden. Morreram várias pessoas no Capitólio. No Chile foram dezenas de pessoas que morreram. E no Distrito Federal jamais aconteceu uma morte em manifestação exatamente pela capacidade, né, pelo saber tratar a segurança pública e principalmente a população da melhor forma possível. Então, tanto na área operacional, como na área da gestão, como na área da representatividade, precisamos de pessoas capazes, pessoas que tenham, primeiramente, o dever dentro do coração e estejam dispostos, então, a se entregar por isso, pelo bem da instituição, pelo bem da sociedade. Infelizmente, aparecem muitas pessoas de aventura e a instituição acaba... a instituição que precisa de muito apoio para fazer exatamente uma entrega para a sociedade acaba ficando a ver navios em muitas oportunidades. Nunes, eu não tenho preconceito contra ninguém, contra pessoas, né, dos policiais que já foram eleitos, nem nada. Mas eu vejo o seguinte, alguém lá atrás criou uma verdadeira luta de classe dentro das organizações militares e dentro das polícias civis e federal também. Quer dizer, dentro das militares a coisa foi muito mais forte, porque o número de praças é maior do que o número de oficiais. Mas na Polícia Civil também teve isso, agentes e delegados. Na Polícia Federal também criou-se essa dicotomia das classes, né? Não vamos entrar no mérito do certo ou errado, mas isso foi uma forma que encontraram de dividir as instituições para alguém criar curral eleitoral. E interessante que as pessoas que se elegeram aqui na Polícia Militar Federal para os cargos de deputado distrital
vinham do ciclo de praça. Quer dizer, são policiais que ainda não têm o conhecimento global da sua instituição, sequer da segurança pública. E as pessoas acham que aquele policial que vive o tempo inteiro dizendo que quer salário, que quer aumento, que quer aquilo, aquele cara é o mais indicado para ser o seu representante. O que é que você acha disso? Bem, eu acho que qualquer um pode representar a instituição, desde que tenha conhecimento, tenha vontade e, principalmente, tenha amor pela corporação, pela sua instituição, seja ele de qual instituição for. Se faltar amor, por mais conhecimento que ele tenha, eu acho que não vai desempenhar um bom papel. Agora, essa forma que se fazia política há algum tempo, coronel, está bem superada. O senhor lembra que as pessoas dividiam a corporação e acabava não saindo ninguém. Eu acho que somos todos iguais e aquele que demonstrar competência, capacidade de fazer, conhecimento, ele pode chegar lá. Realmente o senhor lembrou bem do que aconteceu no passado, desses currais eleitorais. Algumas pessoas tentavam dividir a tropa, falando que oficial não vota em praça, praça não vota em oficial. E nós sabemos que isso está superado. Ora, quantos policiais, praças são oficiais, quantos oficiais se casaram com praças e vice-versa, quantos trabalhos sempre fizemos juntos. Eu acho que se puder, no meu comando, quando estive à frente da corporação, se eu pudesse eleger uma coisa mais importante que a gente fez, de tantas, eu acho que eu colocaria essa: o respeito entre todos da corporação, todos se respeitando da mesma forma. E com esse respeito, com essa união, a gente pode chegar, assim, em lugares inimagináveis, né? Buscando o que é melhor para a instituição, o que é melhor para os policiais e, principalmente, o que é melhor para a sociedade. Então tem que ter liderança. Precisamos, né? Liderança é essencial. Eu perguntei isso, na questão da liderança, porque me veio à cabeça agora um fato que isso foi notícia, manchete no Brasil inteiro. No impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu estava lá, até nos encontrando lá na Esplanada, e quando, uns 3 dias antes que eu fui lá na Esplanada, que eu vi o pessoal construindo aquele muro de Berlim ali no meio da Esplanada, eu perguntei: que coisa é essa que estão fazendo aí? Aí disse: não, nós vamos separar os manifestantes pró e contra o impeachment. Aí eu fiquei: meu Deus do céu. Aí eu apelidei de Muro de Berlim. E eu vi o governador sendo questionado, na época era o Hollenberg, né? Hollenberg sendo questionado, e eu vi o governador manifestando publicamente confiança no comando da polícia, que era você o comandante naquela época, sobre esse procedimento. E no dia do impeachment mesmo, eu fui para a Esplanada com um amigo meu, que ele é chileno. Ele era engenheiro na área de tecnologia e estava aqui no Brasil e queria ir lá para ver, que ele nunca tinha ido e tal. Aí nós fomos. Quando a gente desceu ali na Esplanada, a gente parou ali na estação rodoviária, que a gente olhou para a Esplanada, a gente viu gente pra caramba de um lado e um pouco de gente do outro lado. Demorou uma meia hora, nós voltamos, já estava tudo cheio, lotado, os dois lados. Aí o chileno disse: isso não vai dar certo, vai morrer muita gente. Terminou a operação, houve a votação, houve o escoamento, 9 horas da noite, 10 horas da noite, 10 e pouco, não tinha mais ninguém. E eu fui ver a estatística no outro dia. Eu acho que não teve 10 pessoas presas, por fatos que não foi assim tão grave. Coisa boba, assim, gente que passou mal, gente não sei o quê. E aquilo foi uma experiência que a PMDF mostrou competência, ou foi a liderança, a sua liderança, que realmente fez com que soldados já estivessem de serviço ali na Esplanada 2 dias antes? Aquela operação durou 200 dias, do dia 11 de fevereiro a 31 de agosto.
O Brasil estava totalmente polarizado, o senhor vai lembrar, né? Muita gente contra o impeachment, outras a favor do impeachment. A Praça, né, dos Três Poderes, a Esplanada virou uma confusão muito grande. Um conflito de autoridades ali, né? Cada órgão tinha e tem uma autoridade reivindicando ali uma parcela dessa competência, e tudo ia sobrar, obviamente, para os órgãos de segurança, especialmente Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, que são os órgãos que desempenham funções ali. E com o caminhar daquela inquietação que estava dominando o Brasil, política, e contagiou a sociedade. A ameaça dos sem terras invadiram. Então, nós tínhamos lá sem terra, órgãos MST, MTST, indígenas, caminhoneiros, aliás, todas as categorias do Brasil estavam presentes, e nós constatamos muita arma de fogo, machado, foice, faca, flecha, tivemos policiais flechados, tivemos policiais com traumatismo craniano, tivemos policial esfaqueado naquela manifestação, e os ânimos se acirrando. Para o dia D, que foi o dia 17 de abril de 2016, que foi o principal, quando a Câmara dos Deputados votou a admissibilidade do processo de impeachment, que culminou com a cassação dela no processo do Senado, comandado pelo então presidente do Supremo, o Lewandowski. Então foram 200 dias que nós ficamos ali. Então todos os policiais, oficiais e praças tiveram que ir para lá, todos. Então não foi só oficiais e praças, levamos todos. Eu fui em todos os dias, estávamos lá, até finalizar. E o grau de violência, de insensatez estava muito alto. Muita gente, como o seu amigo, achou que... E realmente, se nós não tivéssemos colocado aquele muro, né, ali na esplanada, realmente seria muito difícil, porque segurar 300 mil pessoas só pelos braços é muito difícil. A gente já estava há 200 dias utilizando armamento não letal, gás e outros, e vamos dizer, as pessoas ali já tinham se acostumado com o gás, não estava surtindo efeito. Então aquele muro foi uma ideia que nós tivemos, de colocar o muro para separar, e tiveram outras estratégias junto com o muro, cavalo, policiamento, grades, a inteligência trabalhando incessantemente durante o ano todo. Depois tivemos outros momentos, Plano Nacional de Educação, o episódio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o episódio do ex-presidente Lula, que ia assumir como ministro. Foram um caldeirão de problemas que nós tivemos. E ali um trabalho coletivo, trabalho de todos, uma entrega, uma dedicação, uma compreensão de todos os policiais, que deveríamos dar o melhor de nós, porque seria um momento que ficou na história, mas sem grandes incidentes da parte de segurança, e poderia ser um momento de início até de uma revolução no país. Por que não? Sim, porque a gente identificamos pessoas que queriam botar fogo no Congresso Nacional. Você imagina o Congresso Nacional, e quando uma turba, né, quando uma aglomeração de 300 mil pessoas, se elas estourarem como uma boiada, ninguém vai segurar, a não ser que a polícia vá atirar nas pessoas. Então nós passamos ali, né, por momentos bem limites, e que, graças a Deus, né, com a dedicação, a entrega dos policiais militares e do Corpo de Bombeiro, foram as corporações que trabalharam junto, conseguimos ter um sucesso naquela operação. Por isso que é muito importante a atividade policial, ele tem que estar preparado. Quantos momentos, ao mesmo tempo que nós fazíamos esse trabalho na esplanada, nós fazíamos a Olimpíada, os Jogos da Olimpíada que aconteciam no Mané Garrincha. O primeiro momento olímpico da história da América Latina aconteceu em Brasília. Foi o jogo Brasil-Iraque. Mesma época das Olimpíadas, mesma época da Olimpíada foi a época que foi caçada a presidente Dilma, e nós entregamos também, classificado pela população como a melhor segurança do Brasil, aconteceu em Brasília. Tivemos Copa do Mundo, greve dos caminhoneiros, que a polícia fez escolta de milhares e milhares de caminhoneiros para que não faltasse nenhum produto em Brasília. Você vai lembrar daquele episódio do Torre Palace, que foi tomado por bandidos. Então, a polícia trabalha sempre, ela é sempre chamada para problemas e trabalha sempre no limite. E ela atende por dia 5 mil, e 99% dos dias ela entrega 5 mil ocorrências da melhor forma.
um dia ou outro, Dá um problema. que é um problema que a polícia vai, ela não cria, ela vai para atender o problema, e o problema às vezes acaba contagiando os policiais, e é exatamente esse que sai na imprensa. Mas todos os dias, quem está no ouvindo saiba que somente no DF são 5.000 chamados da PM por dia, outros milhares do Corpo de Bombeiros. Então a gente pode dizer, Nunes, que é sabido no meio da Polícia Militar que você foi um dos comandantes da Polícia Militar que mais esteve perto da tropa. Eu mesmo sou testemunha disso. Eu só me lembro outro assim que tinha o seu nível de liderança junto às praças, o Coronel Azevedo. Eu só me lembro desses dois na época. Então você acha que o nível de liderança que você tinha foi um fator preponderante para o sucesso dessa missão que durou 200 dias? Eu acho que sim, Coronel, porque a liderança, principalmente a liderança natural, não a liderança imposta apenas pela posição. Eu acho que a liderança, aquela que a gente costuma falar no nosso meio, aquela do exemplo, é a mais importante, né? O exemplo realmente arrasta. E nós estivemos lá, dormimos na grama com os policiais várias noites, mas isso de coração, né? Porque é o que a gente gosta de fazer, o verdadeiro policial quer estar na rua junto com seus homens, ele se sente feliz por estar fazendo esse trabalho, que para muitos é muito arriscado, para a gente é motivo de alegria. Graças a Deus tem essas pessoas no mundo, no Brasil, que se arriscam, né, para proteger a sociedade. Então eu acho que essa questão da liderança, principalmente natural, é muito importante também, isso eu tenho razão. Entrando nessa questão política, já que nós estamos aí às vésperas de uma eleição, você acha que o cargo de deputado distrital é tão importante quanto o de deputado federal para as polícias e bombeiros militares aqui do Distrito Federal? O bombeiro militar e a polícia militar, haja vista que a competência constitucional para legislar sobre a polícia militar e o corpo bombeiro é do Congresso Nacional e da União, ou os dois são complementares? Porque, na medida em que um tem a competência de votar, quem inicia o processo legislativo é o governo do Distrito Federal. Se o governo não encaminha a mensagem para a presidência da República, a gente não tem nada decidido no Congresso. Está acontecendo agora. Nós estamos no meio de uma recomposição salarial, onde está todo mundo somente aguardando o governador do Distrito Federal encaminhar a mensagem para a presidência da República, para o presidente encaminhar para o Congresso. Se não fizer isso até o dia 2 de abril, não tem recomposição esse ano. Então, eu acho que o papel do deputado distrital vai muito na formulação da política de segurança pública do Distrito Federal. E o deputado federal vai para a formulação do processo de organização e manutenção da polícia e dos seus profissionais. O que é que você acha? Eu concordo, você falou tudo, né? Os dois são muito importantes. Do ponto de vista aqui do Distrito Federal, a área federal é muito importante, porque a manutenção, a organização e manutenção das forças de segurança do DF são da União. Então, do ponto de vista legal, formal, da manutenção, que é muito importante, obviamente, sem o apoio financeiro da União, teríamos graves problemas. Então, é muito importante. Agora, o deputado distrital também, ele tem capacidade, e na realidade, eu vou lhe dizer mais, ele tem o dever, né, de se dedicar nessa causa tão importante da segurança pública. Se ele for um deputado que tem conhecimento, ele pode fazer muita diferença. O senhor veja bem que nesse governo, as associações, nessa mesa aqui do senhor, fizemos várias reuniões e as associações têm feito muita diferença. Elas têm proposto reuniões com o governo, não fomos atendidos até agora, mas já fizemos manifestos, já tivemos no Congresso. Por ocasião da reforma da Previdência, foi exatamente nessa mesa que fizemos a reunião.
levamos várias Definiu propostas. a votação toda. Então, aquele que tem vontade, que tem conhecimento, né, e que consegue, então, tem essa vontade de trabalhar, ele pode fazer muita diferença, principalmente se ele tiver um mandato parlamentar na sua mão. Então, tanto o deputado federal quanto o deputado distrital, ele tem condição de ajudar muitíssimas corporações. Se ele tiver essa coragem, que é muito importante, e se ele tiver esse compromisso com a instituição, e se ele souber fazer, ele faz muito, muito pela sociedade, faz muito pela sua instituição, coronel. Tenho certeza. Opa, muito bom, muito bom. Nós temos agora, já se apresentando como pré-candidatos, alguns policiais e bombeiros militares. Os de sempre, tem gente que vai ser candidato pela 6ª vez e não passou de 1000 votos. Mas vai ser. Por quê? Eu não sei. Por vaidade, sei lá, alguma questão. Ou ele acha que voto cai do céu. Eu acho que você está certíssimo, porque a grande parte dos nossos candidatos acham que o voto vai pela empatia, e não é bem assim. Tem a empatia, mas se você não demonstrar que você tem competência, que você tem capacidade de se eleger e, uma vez eleito, fazer a diferença, não adianta eleger aquela pessoa. Você acha que não é hora do Coronel Nunes se colocar como candidato para um desses 2 cargos? Em relação, né, antes de responder essa pergunta tão importante, né, eu acho que o candidato que sai de uma instituição, quando pergunta qual é o seu partido, meu partido é PMDF e Corpo de Bombeiros do DF. Sou da PM, mas conheço muito bem o Corpo de Bombeiro, porque eu fui como presidente do Conselho dos Comandantes. Foram várias reuniões aqui que eu fiz, inclusive sozinho, defendendo o Corpo de Bombeiros, no Supremo Tribunal, por exemplo. Então conheço muito o Corpo de Bombeiro e muito mais a PM, por uma experiência de 30 anos, né, coronel? Por ter sido comandante, mas principalmente por estar na rua, né? A minha farda, o senhor vai lembrar, sempre foi o coturno, a farda operacional e o coturno. E durante sempre também tive um contato, além desse trabalho operacional, a gente sempre tinha também um trabalho de conhecer esse meio político, que ele poderia ajudar a corporação. O senhor sabe que nós trabalhamos incessantemente na reforma da Previdência, tanto da PEC 289, do governo Michel Temer, quanto na PEC 06, agora do presidente Bolsonaro, né, desse governo, que se transformou na Emenda Constitucional 103, e nós conseguimos sair dela. Fomos para a Lei 13954, que abrandou os problemas sobre nós. Mas esses trabalhos no Congresso e operacional vêm desde 1990. Sempre estivemos ali, de uma forma ou de outra, no Congresso Nacional. Posso dizer que eu inaugurei algumas estratégias no Congresso Nacional, porque eu levei várias vezes os policiais e lotamos lotamos lá o auditório, as galerias, em defesa do que acreditamos ser justo para a corporação. E sempre de uma forma legal. A gente várias vezes levantávamos um papel e falávamos. Os policiais militares ou a polícia militar, quando eu respondia por ela, não concorda com isso. E conseguimos sempre, a gente conseguia levar esses nossos anseios. Saindo da corporação, como o senhor falou, há 3 anos, hoje como presidente de uma associação que luta por direitos de bombeiros e policiais do Brasil inteiro, a gente continua esse trabalho. E muitas pessoas sempre perguntam sobre isso. Muitos consideram que nós temos preparo, estamos preparados, conhecemos o processo legislativo. Posso dizer que já fiz centenas de projetos, né, mesmo sem ser parlamentar. Então, acho que a gente está maduro agora para a gente colaborar um pouco mais. A gente tem muito conhecimento sobre a segurança. Nesses trabalhos que fizemos Brasil afora, uma preocupação nasceu muito grande sobre o futuro do Distrito Federal. Para onde vai o Distrito Federal com essa política hoje de descontrole, principalmente de descaso com o solo do DF? Nós temos um senador que em 1896, no Rio de Janeiro, disse assim:
O DF tem que ir embora do Rio de Janeiro, porque isso aqui virou uma bagunça. Exatamente se referindo ao descaso, ao descontrole com o espaço territorial urbano do Rio de Janeiro. E Brasília caminha para algo assim nesse sentido. Nós não temos hoje um controle, não é preconceito nem discriminação. Eu acho que todas as pessoas que estão aí, onde estão, devem receber o seu título, inclusive sem pagar nada para o governo, que em algum momento o governo foi omisso, ou foi até cúmplice com algumas invasões que tem, então tem que dar o título. Mas a partir de agora, Brasília tem que ter um cuidado com o seu território, que é muito pequeno. Na legislação para poder aquisição. Nesse caminhar, nessa progressão, em 20 anos, Brasília vai colapsar com recursos hídricos, com clima, com meio ambiente. Estamos falando da parte, né, de meio ambiente, mas isso vai ser uma avalanche de problemas. Todos os serviços públicos, principalmente na área da segurança. E a segurança pública, educação, saúde. Saúde hoje é colapsada. Você chega em algumas cidades hoje no DF, que tem 130, 150 mil pessoas e não tem uma fábrica, não tem uma indústria. E essas pessoas vão tirar, né, vão sustentar sua família de onde? Então, esse descaso com o solo tem sido um grave problema que pode causar consequências inimagináveis para o DF. Então, a gente tem que aprender com os estados que já passaram por isso e que estão em situações incontornáveis. Então, nós temos hoje, sim, essa preocupação com a segurança, temos esse olhar para o solo, principalmente o que vai acontecer com Brasília nos próximos anos, em relação à força motriz, qual vai ser o gerador de emprego dessa cidade, já que os concursos estão escassos, o governo não tem mais condição, não tem orçamento, não tem financeiro para contratar. Tem que estabelecer uma nova matriz econômica para o Distrito Federal, né? Precisamos urgentemente, conservando, né, a vocação de Brasília. Porque o Congresso Nacional topou bancar o Distrito Federal e a sua população e a qualidade de vida que nós temos para 500 mil pessoas. Hoje nós temos 5 milhões. Grande DF são 3 milhões e 200 do DF mais 2 do entorno. E daqui a pouco serão 10 e o Congresso vai falar, pera lá. Então, se a gente não se preparar, né, com a cadeia de indústria, de fábrica, de geração de emprego, aonde nós vamos parar então? Talvez os nossos filhos vão ter que fazer o caminho inverso que os nossos pais fizeram, ao virem ajudar a construção do DF. Ou então a gente se prepara para o que vai acontecer, porque só o agora é jogar o DF no futuro aterrorizante. Então a gente conhece esses trabalhos, até porque rodei todos os estados, vários países, buscando encontrar algumas respostas para o que acontece no DF. Muitas nós resolvemos na área da segurança, resolvemos muitas, mas é um trabalho constante. E a gente acha que está preparado e vamos colocar o nosso nome à disposição da sociedade, se ela achar, primeiramente para os nossos amigos da polícia, se eles acharem que a gente tem condição, a gente... Então temos um pré-candidato na Polícia Militar. Vamos dizer assim, um pré-candidato que pode avançar de acordo com a vontade da sua própria instituição e da sociedade. Muito bom, uma boa notícia, e eu vou dizer já de pronto, você é um forte candidato a ter o meu voto, se você realmente concretizar essa sua predisposição de colocar seu nome à disposição. Mas eu quero falar outra questão. Você falou em processo legislativo. Se não me engano, você foi chefe de gabinete do ex-deputado Fraga, deputado federal Alberto Fraga. Foi. E você foi uma pessoa que ajudou muito e ele hoje reconhece isso, né? Essa sua liderança nata na Polícia Militar, essa sua vivência fazem crer que você está pronto para desempenhar um cargo eletivo, ou você precisou fazer um mestrado em ciências políticas, que eu me lembro que no começo aqui da entrevista você citou um dos maiores teóricos políticos que eu conheço, que é o John Locke. Você achou que era necessário você fazer esse mestrado em ciências políticas, ou você já estava pronto e isso foi apenas um polimento para a sua atividade? Eu acho que na vida a gente está sempre aprendendo.
sempre aprendendo e buscando. Ninguém é o dono da verdade, mas a gente sempre busca um conhecimento a mais. E fazer um mestrado foi exatamente, coronel, buscar algumas respostas para algumas perguntas que eu tinha sobre política, sobre segurança pública, sobre modelos policiais. E foi nessa área que eu pesquisei em alguns países, como Estados Unidos, alguns países da Europa, como Portugal, Alemanha, Inglaterra, como no Chile, que eu tive, na Colômbia. Em outros países, vários nós tivemos buscando conhecer. E também fomos no passado, né? O senhor citou o John Locke, do Thomas Hobbes. Uhum. E foi aí que nasceu, sim, a instituição policial. Pelo menos a necessidade por segurança vem da teoria dos contratualistas. E a gente vem sempre buscando aprender com todos, né? Há conhecimento disseminado em toda a sociedade, desde a pessoa com maior conhecimento até aquela mais humilde, ela sempre tem algo a nos oferecer. E no processo legislativo, é muito importante você conhecer isso, porque as leis devem nascer exatamente da necessidade que as pessoas sentem. Então a lei ela vem sempre um passo atrás do que a sociedade espera. Então, quando o parlamentar ele consegue captar isso, que essa é uma das funções, capital que a população, a sociedade está esperando, ele tem que transformar isso em lei. Porque a sociedade, né, a Constituição... Exatamente. A sociedade, ela se rege, ela anda, se locomove através dentro do regime do estatuto jurídico, que é a Constituição, as demais leis que dão essa segurança jurídica. E quem faz, então, quem tem que ser o tradutor, o intérprete dessa vontade da sociedade, é exatamente o autor do mandato, que é o parlamentar, o senador, e todos aqueles que lhe auxiliam ali no processo legislativo e vão entregando esses resultados para a sociedade. Alguns países, o senhor falou muito bem, né, que isso é um direito consuetudinário, né, que se rege pelos costumes, e aqui o costume é uma fonte do direito, então é uma fonte também do processo legislativo. Então a pessoa tem que ter... Tem até países como a Inglaterra, que é basicamente a base legal dela é em cima do direito constitucional. Exatamente. Então, é a função principal do legislador é saber entender isso. E muito bem. Isso em leis. Nós estamos aqui na edição do nosso primeiro podcast, do Espaço Aberto a Só. E hoje nós tivemos a presença inaugural dessa nova atividade da TV a Só, o Coronel Nunes, numa conversa diferente, numa conversa diferente do que as pessoas estão acostumadas a saber do Nunes, porque geralmente as conversas é mesmo aquilo, promoção, não sei o quê, blá, 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 blá. Mas a gente hoje fez diferente. A gente viu quem é intelectualmente o Coronel Nunes. A gente viu quem é, em termos de conhecimento, o Coronel Nunes. A gente viu quem é, em termos de liderança, o Coronel Nunes. E a gente viu que ele continua com a sua pele PM, que ele continua ainda um amante inveterado na nossa Polícia Militar. E uma coisa que eu acho bonito no Coronel, continua a mesma pessoa humilde, a mesma pessoa que busca conhecer. E por entender isso, eu tenho uma última pergunta. Dentro dessa sua busca na vida de step by step, passo a passo, primeiro conhecimento para dar o segundo conhecimento, o terceiro conhecimento para você estabelecer seus passos, você mesmo fala, sempre diz que não gosta de dar passo além daquilo que as suas pernas alcançam. Intelectualmente você também demonstrou essa mesma característica. Então isso quer dizer que se a gente entender que o Coronel Nunes é pré-candidato, nós devemos entender que seria no primeiro degrau ou já seria um salto para o degrau superior? Seria um pré-candidato a nível distrital ou seria pré-candidato a nível federal? Eu sou uma pessoa bem pé no chão, né, Coronel? Sei que
todas as pessoas têm os mesmos direitos, têm as mesmas capacidades. E como sou essa pessoa pé no chão, eu acho que o primeiro degrau é o mais importante, porque ele pode estruturar, pode criar raízes, pode promover aprendizados também para a gente. E se for da vontade de Deus, de um grupo de amigos que, na realidade, esse grupo de amigos que sempre quis que a gente não parasse com os trabalhos em prol da segurança, em prol da polícia, em prol da sociedade. A gente continua trabalhando. Como o senhor sabe, estivemos em várias demandas, estamos em várias frentes de trabalho da corporação. E atualmente nós estamos no mesmo grupo lá da recomposição salarial. As associações fazem um trabalho fantástico. São as associações hoje que têm feito isso. É difícil essa política na Polícia Militar, não é fácil, dada a nossa cultura, né, de hierarquia e disciplina. Então a gente continua esse trabalho, principalmente por amor à corporação. E levando em consideração o que é mais importante, o ser humano. A polícia é composta por homens, mulheres e pela família desses homens e mulheres, que a gente chama de família policial, que merece sim todo o respeito de toda a sociedade, dos políticos, da imprensa principalmente, porque não é fácil se levantar todo dia e enfrentar o perigo em defesa de uma pessoa que ele não conhece, de um anônimo. Ele vai numa ocorrência, ele não sabe quem é, ele defende todos indistintamente e muitas vezes recebe uma pedrada de agradecimento. Não é fácil. Muitas vezes a gente ficava triste quando isso acontecia, e acontece, e jaziam questionamentos dentro da gente. Poxa, como é que a corporação se entrega tanto, se doa tanto e recebe pedradas, né, de agradecimento? Mas na realidade eu acho que é um processo de amadurecimento. Muita gente já sabe que a polícia é invenção da sociedade. Quem inventou a polícia? A sociedade. Ela descobriu lá no momento que ela deixou de viver como homem, como um lobo, que ela descobriu que precisava da polícia. A primeira instituição, então, que nasceu... É para a história. Quando o homem sai do estado que vivia como os animais mesmo, foi a polícia. Só que não tinha o nome de polícia, né? Era o Estado que foi criado ali, mas foi criado por necessidade de segurança. Então a gente tem consciência disso, vamos continuar trabalhando indistintamente, em qualquer momento, em qualquer situação, até o fim. Até o fim da vida vamos estar trabalhando por essa instituição, porque essa história de pele não tem jeito, ela não sai jamais da gente. Vamos continuar trabalhando pelo amor que temos às corporações. Interessante, Nunes, eu agradeço a sua disposição, o seu tempo, essa conversa muito agradável, esclarecedora. E agora me ocorreu uma coisa bacana. Eu acho que os próximos podcasts do Espaço Aberto a Só, nós vamos chamar várias pessoas que hoje já se identificam como pré-candidatos, para que os nossos integrantes, os nossos profissionais, possam já ir avaliando desde agora a competência, o caráter, o pendor, porque tem que ter pendor. Não adianta. Se você entrar na política para oferir lucros, você está fadado ao insucesso. Quem entrou com essa disposição, entrou pelo cano também, junto. E a gente viu pessoas na história política brasileira que a gente não deve seguir o exemplo. Mas existiu pessoas que a gente deve seguir o exemplo. Nós temos alguns, poucos, mas temos. Então, dentro dessa conversa que nós tivemos, nós vamos continuar chamando os próximos candidatos. Talvez não dê tempo para todos, mas se não der tempo, depois nós vamos fazer uma grande mesa com todos, onde nós vamos fazer sabatinas. Inclusive, nós vamos chamar aqui também os candidatos a governador, a senador, deputado federal. Por quê? Para que cada um, sendo da instituição ou sendo do Corpo de Bombeiros, diga o que é que ele tem para oferecer para o cidadão do Distrito Federal e para os profissionais do Sistema de Segurança Pública.
Eu agradeço e coloco o tempo aí para você fazer as suas considerações finais aí com os nossos telespectadores. Eu que agradeço ao senhor essa oportunidade. Repito, foi uma honra abrir os trabalhos do Espaço Aberto, podcast semanal, vai ser levado ao público aqui pela Associação dos Oficiais da Reserva, da PM do Bombeiro. Todas as quartas-feiras. Todas as quartas, do que eu faço também parte. Acho que vai ser de muita importância para a sociedade essa iniciativa do senhor. Quero dizer que estarei apto, pronto para contribuir em todos esses momentos. Quero que as pessoas assistam, porque são matérias importantes que vão ser divulgadas. Essa iniciativa ela tem a colaborar de uma forma muito grande com o Distrito Federal. O DF tem pautas importantíssimas, pautas perigosas dentro do Distrito Federal. A gente, normalmente o político, normalmente os candidatos olham aquele ano da eleição. Brasília tem pautas importantes para os próximos 30 anos, para que a gente não tenha uma cidade colapsada nos próximos 30 anos. Então é muito importante que a sociedade tenha um olhar também para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para que essa cidade continue sendo o sonho de Dom Bosco e a realização de JK. O senhor falou de as pessoas que a gente deve se inspirar. Independente de qualquer questão política, o JK sempre foi uma pessoa que eu me inspirei pela capacidade de agregação, de realização. E ainda por cima um policial militar, né, de Minas Gerais, que nos orgulha muito. Muito obrigado, senhor, por essa oportunidade. Estou à disposição sempre. Muito obrigado a todos. Obrigado ao sócio da SO, ao cidadão da capital de todos os brasileiros. O Espaço Aberto iniciou com o pé direito. Nós tivemos uma brilhante entrevista do nosso companheiro Nunes, uma pessoa pela qual eu tenho um grandíssimo respeito, pela competência técnica, pela competência intelectual, que você demonstrou aqui de todas as formas, mas você tem um traço característico que eu gosto muito. Você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa que não nega as suas raízes e você continua a mesma coisa. Você foi tenente, eu conheci você cadete, aspirante, coronel, foi comandante e hoje aqui também como sócio da mesma diretoria da qual nós presidimos, aqui da SO, você é o diretor jurídico da SO, você continua o mesmo Nunes. Você não mudou, você não subiu numa folha de papel achando que estava no Olimpo dos deuses. Não, você continua sempre. Quando você foi comandante, você continuou sendo Nunes. Recebia a gente lá da mesma forma, com essa mesma educação. E essa liderança que você tem nos praças da Polícia Militar traduz tudo aquilo que é reconhecimento das praças e principalmente das pessoas que sabem o trabalho que você desenvolveu. Eu acho muito interessante, toda vez que alguém conversa com o ex-governador Rodrigo Hollenberg, ele elogia o seu trabalho, a sua dedicação, enfim. A ex-secretária aqui do Distrito Federal, a Márcia de Alencar. Então, são coisas que demonstram o seu caráter, a figura humana que você é e, antes de tudo, a liderança que você tem. Um abraço, felicidades, que Deus lhe ajude, que Deus ajude a nova missão da SO, que é mostrar para a sociedade quem são os sócios da SO, quem são os policiais militares e os bombeiros militares do Distrito Federal, para que a gente mostre para o cidadão, sem meias palavras, quem são esses homens, quem são essas mulheres, e que ele tenha muito orgulho e confiança. Um abraço, felicidades e até quarta-feira.